Salve Jesus, salve nossa mãe, Maria Santíssima. Sempre agradecemos a nossa mãe Maria Santíssima, nosso Mestre Jesus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de podermos nos conectar com a espiritualidade, sempre agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, mesmo pelas dificuldades ou os desafios que cada um de nós enfrenta. São esses que nos traz e busca, nós sermos melhores, traz a experiência, traz a renovação. E hoje, dia 26 de julho, e nosso livrinho diz assim: a riqueza de um ser está em sua alma, no seu poder de conhecimento. Uma frase do nosso irmão espiritual Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E quando nós falamos de conhecimento, o que nos traz? O que nos faz buscar na nossa memória? Hoje, dia 26, é dia também dos nossos avós. E que os nossos avós representam para cada um de nós? O conhecimento vivido e muitas vezes não acadêmico, mas aquela sabedoria, aqueles princípios que foram trazidos pela experiência, pela vida. São tão valiosos esses ensinamentos que quantos de nós, depois de moço ainda, traz na memória, traz no coração ensinamentos tão pertinentes que nenhuma academia de letras, um banco de escola nos trouxe. O amor, a paciência, a fé. E tudo isso começou nesse dia 26 com a história de Santa Ana e São Joaquim, que foram os avós de Jesus Cristo. Até Jesus teve seus avós. Teve aquela mão amiga, aqueles seres de luz, que também esteve ali com nossa Mãe Maria Santíssima. Então eu trouxe um pequeno texto para nós refletirmos a importância dos avós em nossas vidas, porque quantos de nós não foram e é criado pelos avós? Porque os pais trabalham ou porque algum incidente aconteceu e coube a esses avós cuidar da educação, o acolhimento, o amor aos netos, que são mais do que netos, são os filhos, porque são filhos dos seus filhos, aqueles a quem amam sem cobrar nada em troca, aqueles que acalentam. Então vamos fazer uma reflexão: qual é a importância dos nossos avós na nossa vida, na nossa criação, na nossa ancestralidade? Porque muitos de nós nem sabemos quem são os avós, os tataravós, e nem sabemos a importância deles, o sacrifício que eles fizeram para dar o sustento, o amor aos filhos e a nós. Dia 26 de julho é celebrado como o Dia dos Avós. A data foi escolhida justamente porque, segundo a tradição cristã, nesse dia a Igreja comemora o dia de Santa Ana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria, avós de Jesus. Por esse motivo, eles são reconhecidos como os padroeiros dos avós, representando o amor, a sabedoria, a experiência e a importância de transmissão da fé entre as gerações. Segundo a tradição cristã, Santa Ana e São Joaquim eram um casal judeu justo, humilde e profundamente fiel a Deus. Viviam em Jerusalém e, apesar da idade avançada, não conseguiam ter filhos. Naquele tempo, a esterilidade era motivo de grande sofrimento e muitas vezes de discriminação. Assim, jamais perderam a esperança nem deixaram de confiar na providência divina. Conta a tradição que São Joaquim, entristecido por não poder oferecer um descendente ao Senhor, retirou-se para um lugar de oração e permaneceu em jejum, suplicando pela misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo, Ana, também elevada
em suas preces com humildade, pedindo ao Senhor que olhasse para seu coração e lhe concedesse a graça da maternidade. Deus ouviu as orações do casal. Um anjo apareceu separadamente e ambos anunciando que eles seriam agraciados com uma filha escolhida para uma missão extraordinária. Repletos de alegria e gratidão, Joaquim e Ana reencontraram-se, certos de que o Senhor jamais abandona aqueles que confiam em sua vontade. Nasceu então Maria, que seria a mãe de Jesus Cristo. Em agradecimento pela graça recebida, Joaquim e Ana dedicaram-se à filha a Deus desde a infância, educando-a nos caminhos da fé, da humildade, da obediência e do amor. A tradição relata que Maria foi levada ao templo ainda menina, com sinal de entrega e da confiança de seus pais na vontade divina. Embora a Bíblia não apresente detalhes sobre a vida de Santa Ana e São Joaquim, sua história foi preservada pela antiga tradição cristã e inspirou gerações de fiéis ao longo dos séculos. Eles são lembrados como exemplo de perseverança, confiança em Deus e amor familiar. Celebrar Santa Ana e São Joaquim é também celebrar a missão dos avós. Eles são muitas vezes aqueles que acolhem, aconselham, ensinam, rezam pelos netos e mantêm vivas as tradições e os valores da família. Sua presença representa um elo precioso entre o passado e o futuro, transmitindo não apenas histórias, mas também exemplos de fé, esperança e amor. Que o exemplo de Santa Ana e São Joaquim inspire todas as famílias a cultivar a fé, o respeito entre as gerações e a certeza de que Deus sempre escuta as orações feitas com amor e perseverança. Os avós são presente de Deus em nossas vidas. São eles que muitas vezes nos acolhem com um abraço que acalma, um sorriso que conforta, a palavra que nos orienta com a sabedoria adquirida ao longo dos anos. Para os netos, representa um porto seguro, um refúgio de carinho, paciência e amor incondicional. Ao seu lado, aprendemos valores, ouvimos histórias que atravessam gerações e descobrimos que os gestos mais simples conseguem permanecer para sempre em nossos corações. Que possamos valorizar cada momento ao lado de nossos avós, retribuindo todo o amor deles que recebemos, e que aqueles que já retornaram à pátria espiritual permaneçam vivos em nossas lembranças, inspirando-nos pelo exemplo da bondade, fé e dedicação que deixaram. Que Deus abençoe todos os avós, hoje e sempre, fazendo de suas vidas um testemunho de amor para as gerações presentes e futuras. Que nós possamos agradecer, que nós possamos reverenciar, respeitar principalmente nossos avós, esses que trazem a sabedoria, aquela sabedoria ensinada pela vida, pelas lições, que muitas vezes nós até rimos, mas quem de nós já não deitou num colo de avó, recebeu aquele abraço, fugiu até às vezes de umas palmadas dos nossos pais, porque as avós, eles muitas vezes fazem e nos protegem diferente dos filhos, que os pais, eles às vezes têm a educação um pouco mais rígida, mas os avós estão ali, naquele coração de amar, de cuidar de nós. Eu mesmo, faz 2 anos que a minha avó retornou para a pátria espiritual, aos 93 anos, mas ela deixou tantos legados de amor, de conduta, são lembranças que ficam na nossa memória, ficam no nosso coração, aquela palavra sempre para nos educar, aquele beijo gostoso. Então vamos olhar essas pessoas idosas com mais respeito, com mais amor. Sabemos que nos falta hoje paciência, nos falta tempo,
Mas quanto de nós não temos essa oportunidade de ter a bênção de um avô, de uma avó, de ter sido cuidado ou é ainda cuidado, e nós ainda na pressa pelo tempo em buscar respostas no mundo, esquecemos dessas pessoas que nos trazem tantas recordações, tantos carinhos. Muitas vezes doam-se de corpo e alma para cuidar de um neto, de um filho, que quantas vezes nem saúde mais tem, porque tem trabalhos tão difíceis, às vezes castigado pelo tempo, mas estão ali cuidando, fazendo uma prece. Quantos de nós já não pediu, vó, reza por mim? E a nossa prece foi atendida pelo amor, pelo coração que eles nos trazem. Então vamos olhar para os nossos avós com mais carinho, com mais dedicação. Pedir a eles que nosso Mestre Jesus, que Maria Santíssima lhe dê a proteção, lhe dê o amparo. Nesses momentos que muitas vezes nós não podemos fazer nada, mas uma prece em retribuição a todo esse amor que nos foi dado, que nos foi alimentado, são recordações que nós levaremos eternamente e que não se desfaz, mesmo que eles estejam do outro lado, no outro plano, muito pelo contrário. Todas essas lembranças são vividas e sentidas pelos nossos corações. Então, neste momentinho em que nós vamos fazer nosso pedido à nossa Mãe Maria Santíssima, que nós possamos agradecer pelos nossos avós presentes, para aqueles que já partiram, mas deixaram um legado, um ensinamento de amor, de benevolência e de caráter para cada um de nós. Então faça seu pedido neste momento, entregue à nossa Mãe tudo o que lhe vai à alma, ofereça essa Ave Maria à nossa ancestralidade, porque se nós hoje estamos aqui, foi porque foi construído na espiritualidade o passo a passo, onde cada um de nós, no momento oportuno, estaríamos aqui, reencarnando para cumprir a nossa missão, com amor, com caridade e com dignidade. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e por toda a eternidade. As suas bênçãos, Mãe querida. Leve a Mãe o amor aos corações de todos aqueles que sofrem, que leve paz ao mundo aonde há dor, aonde há conflito. Leve, Mãe, a sua luz nos umbrais, onde tantos irmãos pedem por clemência, por piedade, por perdão. Visite os hospitais, os orfanatos, os presídios, os manicômios. Cubra, Mãe, com seu manto sagrado. Restabeleça em nós o amor, a caridade. Que nós possamos sempre reverenciar a nossa Mãe Maria Santíssima e pedir sempre a sua intercessão quando muitos de nós se sentimos sozinhos, abandonados, mas uma mãe nunca abandona nenhum filho, muito pelo contrário, está sempre ali, cuidando de cada um de nós, mesmo que a cada momento sentimos estar sozinhos, mas nunca uma mãe abandona um filho.
que nós sempre possamos confiar na providência divina, como Santa Ana e São Joaquim, que confiaram na providência divina, esperaram o tempo que foi necessário para ter um filho, a nossa Mãe Maria Santíssima, que foi abençoada por essa Mãe de excelso amor, a Mãe da humanidade. Então, que quando nós pensarmos em desistir, quando acharmos que não há mais esperança, olhemos para esses espíritos que a fé nunca abalou, muito pelo contrário, sempre confiaram e que Deus, que nosso Mestre Jesus, está presente em nossas vidas. Então que busquemos sempre na prece, na oração, busquemos nessas histórias que a Bíblia conta, buscamos na ancestralidade, quantos ali sofreram, quantos ali demoraram para ter o seu objetivo, o seu desejo realizado. Mas tudo vem no momento certo, tudo vem na hora em que nós estamos preparados para receber. Muitas vezes nós queremos tanto uma coisa, mas será que se aquela bênção vir, eu tenho tempo para cuidar? Eu tenho condições realmente de me doar? Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos e muitas vezes até o não ter é uma graça na nossa vida. Então que nós possamos ter a fé de Santa Ana, de São Joaquim, de tantos outros que perseveraram na fé, que aceitaram Jesus, que aceitaram o nosso Mestre como Salvador, como neste caso, acreditaram em Deus e mal sabiam que iam ter uma filha tão espetacular que ia trazer o nosso Salvador. Então vamos olhar para nós e buscarmos dentro de nós forças a acreditar e ao mesmo tempo olhar para a nossa ancestralidade e ver quantos sacrifícios fizeram para hoje nós estarmos aqui. Porque muitas vezes a gente só olha a minha geração, a dos meus pais, dos meus avós e a nossa descendência. Como é que fica? Às vezes nem sabemos os nomes deles. Então vamos buscar a nossa referência, saber quem eu sou, de onde eu vim. Vamos ajudar a esses irmãos que fazem parte da nossa caminhada, os nossos avós, que hoje muitas vezes se encontram debilitados, mas foram que nem nós, ativos, tiveram esperança, tiveram sonhos. Que nós possamos realmente amar essas pessoas, cuidar com zelo, com amor, respeitar. Que possamos buscar a sua história, ouvir, porque um dia, quando eles não estiverem mais aqui, ficará saudade, ficará lembrança, mas que seja lembrança boa, daquilo que eu pude viver, daquilo que eu pude desfrutar, porque é isso que nós levamos na nossa vida, as lembranças boas, são os ensinamentos que muitas vezes o livro não traz, mas a lição de vida, o aprendizado que foi vivido, nos traz por gerações. Então que nós possamos, nesse dia 26 de julho, agradecer aos nossos avós, por fazer parte da nossa vida, da nossa história e por cuidar de cada um de nós. Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus, salve a nossa Mãe, Maria Santíssima.